Fala, galera! Eu acredito, que a grande maioria de vocês devam ter aí na sua casa um sensor de temperatura e umidade para, por exemplo, controlar um ar-condicionado ou um ventilador, e aí, baseado nessa temperatura, você liga ou desliga esses aparelhos. Hoje eu vou mostrar para vocês que o ideal para fazer esse tipo de coisa é a gente utilizar o índice de calor, que seria baseado na temperatura e na umidade. Mas antes de eu explicar isso aí para vocês, eu queria dizer que esse vídeo ele é totalmente patrocinado pela Yali. Ela é uma empresa presente em mais de 20 países, com uma experiência na área de segurança de mais de 180 anos. A Yali tem vários produtos nessa área e eu gostaria de indicar para vocês a YRD 226. Ela é uma fechadura que pode ser integrada em vários sistemas de automação, mas para você que tem um imóvel de aluguel por temporada, como por exemplo ali no Airbnb, seria interessante essa fechadura, porque se você utilizar o Hub Yali Connect, você vai poder, por exemplo, criar senhas temporárias para que as pessoas, utilizem aquele imóvel somente no período da locação. Então, esse é um dos principais motivos que eu gosto das fechaduras da Yali, principalmente pela conectividade e pela qualidade desses produtos. Então, vamos lá. Como eu comentei, muita gente aí tem esses sensores, no caso aí, pode ser Zigbee ou Wi-Fi, desde que ele esteja integrado no Home Assistant. E aí, a gente sempre utiliza só a temperatura, a umidade acaba sempre ficando ali de lado, No dia a dia, a gente deve perceber que essas temperaturas que aparecem aqui nos sensores de temperatura e umidade, de várias formas, de vários tipos que a gente tem aí, basicamente, às vezes a gente olha para eles, vê uma temperatura ali de 26 graus, mas a gente sente, que está muito mais quente do que aquela temperatura que está mostrando ali naquele sensor. E para isso eu vou mostrar para vocês como que a gente pode calcular no Home Assistant, utilizando o Node-RED, o índice de calor, que seria o quê? A nossa pele ela tem receptores para frio e calor. E aí ela vai detectar como está essa temperatura e a umidade do ambiente para que ela elimine esse calor, geralmente em forma de suor. Então acontece o quê? A nossa pele sua e esse suor evapora. Mas se a umidade do ar estiver muito alta, você vai ter dificuldade para evaporar esse suor. Então, a gente percebe que, por exemplo, se você for ali para o norte, aquelas regiões, a umidade relativa do ar é muito alta. Então, consequentemente, você sente mais calor. Por exemplo, se lá está 30 graus e, por exemplo, aqui em Belo Horizonte está em 30 graus também, a sensação de calor lá é muito maior porque a umidade é mais alta, o suor evapora com mais dificuldade e, consequentemente, seu corpo vai ter mais dificuldade em reduzir a temperatura. Então, por aí a gente vê o quanto a umidade é importante. Essa temperatura que é mostrada aqui, ela é chamada apenas de temperatura aparente. Enquanto isso, a gente vai poder calcular o índice de calor, que ele vai te dar um valor em Celsius, mas ele é calculado baseado na temperatura aparente e na umidade do ambiente, tá bom? Eu pesquisei bastante, procurei qual era a fórmula para fazer um cálculo de índice de calor, coloquei lá no Node-RED e eu vou mostrar para vocês como a gente pode, então, a partir disso, criar uma entidade no Home Assistant que a gente vai utilizar aquela para poder fazer aí automações, de ligar um ar-condicionado, de ligar um ventilador, baseado então no índice de calor e não numa temperatura ambiente, que acaba sendo algo assim relativamente até falso para você se basear, porque às vezes ela mostra aqui 26, mas você está sentindo aí 29 graus. Vamos aqui para o computador que eu vou explicar para vocês como a gente pode criar esse nó. Eu vou deixar já a fórmula pronta, tá? Porque ela é um pouco mais completa, eu tive que fazer uma função no Node-RED, mas eu vou explicar o funcionamento do nó até a criação das entidades que a gente vai poder utilizar lá no Home Assistant.
Então vamos lá. Eu já estou aqui no meu Home Assistant Testes. Ele já está com esse sensor Zigbee instalado nele. Vocês podem ver que tem aí, ó, a temperatura 26,2 e a umidade 65,1, igualzinho tá aqui no sensor, tá? E caso você tenha interesse, eu estou deixando aí na descrição alguns sensores de temperatura e umidade compatíveis com o Home Assistant, assim como um adaptador Zigbee também para utilizar nele. Então vamos lá. Primeiro a gente vai aqui no Node-RED, onde a gente vai criar um nó que vai ser responsável por criar a entidade no Home Assistant do índice de calor. E aí, a partir desse índice de calor, você vai poder fazer qualquer automação aí baseado nele, né, que vai ser mais preciso do que você utilizar somente, né, a temperatura aparente que estão aí nos sensores. Primeiramente, o que a gente precisa? Vai pegar aqui o estado, então eu vou colocar aqui, ó, qual é a temperatura, no caso é a temperatura aparente, eu já vou até colocar aqui, ó, para a gente não confundir. Qual é a entidade que é responsável pela temperatura? No nosso caso está como display, né, que é o sensor display de temperatura. No caso a gente não vai mudar mais nada, eu vou marcar essa opção aqui, ó, Output on Connect, que sempre que eu der um deploy aqui no Node-RED, né, automaticamente ele já vai pegar aquela temperatura do sensor e já vai executar o nó, tá? Mas isso aí fica a seu critério se vai marcar ou não. Então eu vou dar done, pronto. O próximo nó que a gente precisa é pegar a umidade. Então, só que a gente vai nesse current state aqui, ó, o estado corrente. Vou colocar aqui, mesma coisa, vou colocar a umidade. E aqui a gente vai colocar a umidade, tá ali. Também não preciso de configurar mais nada, vou dar um done. Eu coloquei aqui embaixo porque a gente vai fazer outro nó aqui. Então eu já posso fazer essa união. Agora a gente vai usar um nó que se chama Join. Ele vai fazer a união da temperatura, então a gente já pode unir aqui e unir a umidade. Então a gente vai ter dois payloads que o Join vai juntar em um só. Aqui preciso fazer algumas configurações no Join. Seria o quê? Vou abrir, você vai colocar aqui como manual, vai colocar a mensagem como um payload e ele vai criar um array, que ele vai juntar ali, vão ter duas variáveis nele. Por que a gente precisa disso? Para que ele passe essas duas variáveis lá para a função que eu vou usar na frente. Então vou colocar aqui, ó, a contagem vai ser 2. Só isso, vou dar done. Agora a gente vai utilizar a função, tá? Nesse caso eu já vou colar a função pronta aqui, mas sempre lembrando, o nó inteiro vai estar na descrição do vídeo, tá? Então a gente vai utilizar aqui o nó função, vou colocar ele aqui na frente e vou colar a função. Então eu venho, clico duas vezes, message, vou apagar isso que está aqui, tá? E vou colar a função pronta já. Essa função eu fiz baseado na referência da fórmula de índice de calor, tá? Isso aí não inventei da minha cabeça. Eu peguei aqui nesse site, que é um Serviço Meteorológico Nacional, essa fórmula ela é mundial, tá, gente? Então eu peguei baseado nessas fórmulas aqui e criei essa função em JavaScript, né, no caso, para poder fazer esse cálculo. Basicamente, o que ele faz? Ele pega uma variável, a temperatura, que é o payload 0, e o payload 1, que vai ser a umidade. E aí ele faz os cálculos todos, e no final ele gera aqui um payload índice calor, que é o que a gente vai usar mais para frente, tá? Basicamente é isso, eu vou dar done, pronto, já posso até unir aqui o join com a função, né? O join vai mandar essas duas variáveis aqui para a função, e depois disso a gente vai usar um nó que é esse aqui, ó, entidade. O que ele faz? Ele vai criar uma entidade no seu Home Assistant. Então ele vai receber o índice calor que a gente colocou aqui na função, ó, e vai jogar para uma entidade que a gente vai criar no Home Assistant. Então vamos lá, a gente clica aqui duas vezes. Aqui, antes da gente configurar, ele já dá um aviso que esse nó requer uma integração para ser instalada no Home Assistant. Eu vou clicar aqui. O nome dessa instalação se chama
Node-RED Companion Integration. Antes da gente finalizar o nó, tá? Dê um deploy. Ele não está pronto ainda o nó, tá? Só para salvar o que a gente já fez até agora. Então a gente vai lá no Home Assistant. Você vai vir aqui, ó, no Hex. Se você não tem o Hex instalado, só lembrando que tem um vídeo aí no canal. Integrações. E a gente vai procurar Node-RED. Vou fazer a instalação, muito simples, tá? Ele pede para reiniciar seu Home Assistant, configurações, verificar e reiniciar. Pronto, reiniciou aqui. Antes da gente finalizar o nó lá agora, o que você precisa? Vem em configurações, integrações e vai mandar adicionar uma integração do Node-RED, tá? Então tá aí, ó. Ele tá dando esse erro de tradução, mas isso aí é só da integração, tá, gente? Pode desconsiderar. Pronto, vou adicionar, criado, ok? Tá aqui, ó, já tá integrado. Então agora a gente pode voltar lá no Node-RED. Agora a gente vai, então, configurar esse nó de sensor. Se eu clicar 2 vezes, vocês podem ver que já assumiu aquele aviso, né? Porque a instalação da integração já foi feita. Então vamos colocar aqui um nó. Então vou colocar aqui só índice de calor. Esse nó me indifere, tá, gente? Servidor é o seu aí, sensor, que é o tipo dele, o estado é o payload, e aqui no nome vai ser o nome da entidade que vai utilizar, que vai aparecer lá no seu Home Assistant, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, IC, de índice de calor, underline, e aí você pode colocar, por exemplo, o cômodo. Pronto. Aqui embaixo, em Output Location, você pode selecionar mensagem, e vai colocar o payload mesmo. O resto pode deixar do jeito que está e vou dar done. Vou fazer aqui a união. Então tá aí. Agora eu vou dar o deploy. Primeiramente, antes da gente dar um deploy, eu vou pesquisar lá no Home Assistant para a gente só ter certeza, né, que não existe essa entidade já criada lá. Então eu vou em configurações, entidades e vou procurar ele aqui, ó, IC underline escritório. Não existe, tá? Então assim que eu der o deploy, isso aqui já vai começar a existir. Então venho aqui, deploy. Como a gente marcou o Output Connect, né, já vai aparecer temperatura, a umidade. Vocês podem ver que são os valores que estão aqui no sensor, 27.4 e 55.2. O nó foi executado e aqui, ó, o índice de calor nosso já está em 28.2. Vocês podem ver que ele está acima, né, da temperatura aparente. Isso aí, dependendo do seu local, vocês vão ver que às vezes dá até 2, 3 graus de diferença, o que impacta muito aí na sensação ali de calor, né? Agora, se a gente voltar aqui em configurações, já apareceu a entidade aí, ó, IC escritório. Se a gente olhar aqui, ó, tá lá, ó, 28.2. Só pra gente ver como que é diferente, né, esse índice de calor, eu vou colocar aqui no Lovelace, vou colocar o IC. Então, aqui a gente tem, ó, a temperatura aparente e o índice de calor, tá? Aqui no caso ele tá sem unidade, mas o índice de calor, ele é representado em graus Celsius, tá? Então, por exemplo, a gente pode voltar no nó, índice de calor, e colocar aqui a unidade de medida, ó, graus Celsius. Vou dar done e vou dar um deploy de novo. Se eu vier na visão geral, agora ele já tem uma unidade de medidas, tá? Então tá aí 27,96 contra até os 27. Nesse caso já deu uma mudada aqui, porque o ar tá ligado e já começou, né, a ficar mais próximo uma da outra. E agora você pode, por exemplo, utilizar o índice de calor para poder fazer as suas automações. Basta você vir aqui nos eventos, né, o estado de eventos, e no caso da entidade, você vai selecionar agora o sensor de calor, né, o índice de calor, no nosso caso aqui, escritório, e aí você pode fazer suas automações, assim como, por exemplo, eu tenho aqui na minha casa, aqui nesse caso do escritório, olha, eu utilizo, a partir da hora que a porta fecha, se o índice de calor tiver maior que 29 graus, e aí ele checa, né, se o meu notebook está ligado, se o ar está ligado, se a porta está aberta ou não. Se a porta, no caso, por exemplo, aqui estiver aberta, o meu TTS dá um aviso, ó,
Gostaria de ligar o ar-condicionado, mas a porta está aberta. Aí, se a porta estiver fechada, que realmente ele liga meu ar-condicionado. Se o ar-condicionado estiver menor que 25, e se for de dia ou não, aí ele desliga e dá o aviso. Então tem várias situações aí que pode fazer no dia a dia. Além dessas aqui, eu tenho algumas outras. Essa aqui em específico eu vou até deixar também aí na descrição, caso vocês queiram copiar, tá? Mas tem umas outras situações que você pode criar, baseado na temperatura, o ar-condicionado ligado aí por mais de 10 minutos, e aí que ele desliga mesmo, ele não desliga direto. Tanto que aqui nesse caso, ó, se o índice de calor estiver menor ou igual a 25, só se for por 10 minutos. Por quê? Eu não quero que chegue em 25 e o ar-condicionado aqui já desligue de cara. Então, senão o ar pode ficar naquela liga e desliga e gasta até mais energia dependendo da situação. Então é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado, né? Porque o índice de calor eu achei muito mais interessante do que a gente utilizar aí a temperatura aparente dos sensores, né? Se gostou, não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito. Se é a primeira vez que está por aqui, já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.